Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto sobre perguntas e respostas, tratando sobre o estado intermediário e o pós-morte. E hoje nós vamos tratar do assunto que fala sobre quando e onde está o paraíso. O paraíso não é a verdadeira habitação de Deus. Eu estou dando sequência à leitura escrita no artigo, escrito pelo irmão G.H. Lang. O paraíso não é a verdadeira habitação de Deus, a casa ou o templo do céu. O significado da palavra não permite a ideia, pois descreve os parques recreativos de um grande homem, digamos um rei. Salomão, usando a palavra, diz: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques, ou como a versão da LXX, a versão da Septuaginta, traduz, fiz paraísos. Então, a palavra paraíso significa um lugar de recreação que um soberano faz para alegrar-se, para ludicamente passar o seu tempo. E aí diz também, e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. A versão da Septuaginta fala que os jardins e paraísos ou parques. O que são esses parques? São lugares recreativos com plantas e às vezes também animais. Então essa é a ideia da palavra paraíso, que na versão da NVT é traduzido parques, na tradução da Septuaginta fala paraísos. Então paraíso é um jardim que um soberano tem a fim de, às vezes, passar o seu tempo ou ludicamente se alegrar. Os parques não eram as casas, como os vinhedos. Os parques estão a certa distância do palácio. Na versão da Septuaginta, a palavra é usada para aludir ao jardim do Éden. Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, o qual, em vista do significado da palavra, não quer dizer o céu dos céus, onde Deus tem sua própria habitação especial. A palavra arrebatado não é exata, pois a palavra grega arpazó não indica a direção. Tampouco é certo que por paraíso ele se refira ao terceiro céu, ao qual, segundo o versículo 2, ele fora elevado. Porque no versículo 1, ele já dissera que estava prestes a falar de visões, não apenas de uma visão, apesar de que ele só mencionou uma, a menos que o paraíso e o terceiro céu sejam duas coisas distintas. Então, alguns irmãos têm feito essa pergunta. Se o paraíso não é no terceiro céu, por que Paulo fala que foi o terceiro céu e é o paraíso? Mas note, amado irmão, que Paulo diz que foi ao terceiro céu e ao paraíso. Ele não diz que as duas coisas são no mesmo lugar. Mas se o artigo definido o paraíso aponta para uma região que é predominantemente o paraíso, e se o paraíso está nas regiões superiores, então o que se conclui? Nada no que diz respeito ao nosso tema. É certo que nem todos os santos vão para o paraíso quando morrem. Paulo está usando a experiência como prova de que tinha sinais excepcionais de que ele era apóstolo, o que caracteriza que a experiência é excepcional e não geral. O fato de um evento incomum acontecer com um cristão durante a vida não é prova de que acontece com todos os cristãos quando morrem. Então, Paulo diz que foi ao terceiro céu e ao paraíso, mas ele não diz que essas coisas estão no mesmo lugar. O artigo definido o paraíso não especifica o sentido de uma região nos céus, porque Cristo o usou quando disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. E é indispensável, é indiscutível, aliás, que naquele dia Cristo não foi às regiões celestiais, mas ao Hades, as regiões inferiores da terra. Quando o Senhor Jesus morreu, ele não subiu aos céus. Então dizer que ele foi aos céus deixar o ladrão lá
Não tem base bíblica, porque quando ele ressuscita, no primeiro dia da ressurreição, em João, né, capítulo 20, se eu não me engano, Maria Madalena vai tocá-lo e ele fala, não me detenhas porque ainda não subi a meu Pai. Ora, se ele não subiu ainda ao Pai, é porque naquela hora que ele morreu e entregou o Espírito, ele não subiu aos céus. Para onde que ele foi? Lucas 23, 43 nos diz que ele foi ao paraíso com o ladrão. Mas Mateus capítulo 12, versículo 40, vai dizer para nós que ele estava no seio, no coração da terra. Então é sinal que o coração da terra é o lugar onde está o paraíso. Certo? E ele não subiu ao céu para primeiro deixar o ladrão lá não, porque ele diz, não me detenhas porque ainda não subi ao meu Pai. Então a gente tem que ler a Bíblia com muito cuidado, senão nós vamos confundir as coisas. Portanto, né, a região de bem-aventurança do Hades, o seio de Abraão, conforme Lucas 16, 22, era o paraíso. Nós, os seguidores do Senhor, sentimos que uma região que era adequada para ele no estado da morte é adequada para nós. Né? Então, eu espero que isso responda a pergunta, né? Mas o Senhor foi ao paraíso. E aonde está o paraíso? O paraíso está no centro da terra. Não é dito na Bíblia que ele está no terceiro céu ou nos céus na presença de Deus. Amém? Nós vamos continuar no próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, tá bom?